paz do Senhor, meus irmãos. Vou falar agora sobre a divindade e a humanidade na vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus ele nunca usou a sua divindade antes de sua ressurreição. Ele jamais usou a sua onipotência ou a sua onisciência para qualquer coisa. Ele foi usado pelo Espírito Santo e usou seus dons. Como homem nascido do Espírito, ele tinha todo o direito, que fique bem claro isso. No caso da transfiguração, ele manifestou a sua divindade, pois teria que revelá-la aos seus discípulos amados. Vemos aqui a tentação do diabo sobre Jesus, tentando obrigá-lo a usar a sua divindade em lugar da sua humanidade. Foi esse seu plano nos dias de seu jejum no deserto. No caso do homem, Satanás o tenta da forma contrária. No homem, o diabo quer que usemos a nossa humanidade no lugar da natureza divina que habita em nós, o nosso agente Espírito Santo. E se isso ocorrer, pecamos sem a atuação do Espírito Santo. Ele venceu o pecado podendo pecar. Ele venceu a morte podendo morrer. Ele venceu o diabo podendo ser derrotado. Estas foram as suas grandes conquistas pessoais e legais como homem. Jesus dependia do Espírito Santo 100%, porque havia se esvaziado de seu próprio eu e de si mesmo. João 5:19. Ele não poderia fazer nada por si mesmo. Nisto consistia a tentação de Satanás, levá-lo a usar o seu eu para fazer a sua própria vontade como Deus, desagradando ao Pai. Se o inimigo conseguisse essa proeza, os planos do Pai seriam um fracasso. Assim como Satanás poderia tentar a Cristo, levando a usar a sua divindade para o seu próprio fracasso, Satanás ainda hoje nos tenta a usar nossa humanidade, a carne, em lugar da nossa natureza divina que está em nós, a fim de que também fracassemos. A dependência do Pai era algo sério na sua vida e no seu ministério de Cristo. Uma manifestação visível dessa verdade é a presença de Moisés e de Elias, anunciando-lhe as coisas que sucederiam nos dias de sua paixão. O Pai lhe mostrava antecipadamente as coisas que ele ia vivendo por meio da sua vida de oração e de fé. A maravilhosa sabedoria de Provérbios 8 agora estava esperando a revelação a fim de que pudesse realizar alguma coisa em nome de seu Pai. O que mais o Pai lhe mostrava? Ele era um homem e jamais deixou de ser Deus, mas na sua encarnação jamais usou a sua divindade. Ele se humilhou diante do Pai como Deus e diante dos homens como homem se humilhou. Isto quer dizer que ele se humilhou duas vezes como Deus e como homem. Filipenses 2:5-8. Os fariseus se admiravam porque ele perdoava pecado, mas ele tinha recebido o poder da autoridade de Deus para perdoar pecados. E esta é a mesma autoridade que eu e nós temos recebido hoje. Ele não julgou nenhuma situação porque ele era Deus, João 5:22, mas advogou em favor dos pecadores. Então, se ele não fez nada como Deus, por que ele foi adorado como Deus? O fato dele ser adorado não tirava o mérito de sua humanidade obediente ao Pai, nem quebrava a sua humildade depois de ter sido aniquilado do seu uso da sua divindade. O fato dele ser adorado quer dizer que ele era 100% Deus. Ele recebia adoração porque era Deus, mas nenhuma adoração permanecia nele, pois ele enviava exclusivamente para o Pai. João 17:4-5. Ele jamais usou qualquer atributo de sua divindade para convencer qualquer pessoa que ele era Deus. Ele podia receber adoração, mas não podia usar nenhum de seus atributos para qualquer realização. Isto acontecia porque deveria ser um exemplo para os seus discípulos. Por isso, não é obrigatório o homem que ele seja um Deus para realizar as mesmas obras que Cristo realizou em seu ministério. Jesus jamais usou a sua onipresença antes da sua ressurreição. Mateus 18:20 e João 3:13.
Ele foi servido pelos anjos, mas não foi adorado por eles no tempo que permaneceu na sua encarnação. Ele foi adorado pelos pastores do campo, Lucas 2,15. Foi adorado pelos reis do Oriente, Mateus 2,11. Ele foi adorado como Deus por um leproso, Mateus 8,2. Ele recebeu adoração como uma oportunidade para glorificar aquele que enviou, João 5,19. Na ocasião da transfiguração, ele manifestou a sua glória divina, mas não usou desta glória para o seu próprio proveito. Ele foi adorado por um chefe da sinagoga, Mateus 8,18. Ele foi adorado por uma mulher cananeia, Mateus 15,25. Ele foi adorado pela mãe dos filhos de Zebedeu, Mateus 20,20. Mas toda essa glória ele enviava ao Pai. Ele foi adorado por Tomé depois de sua ressurreição, João 20,28. E ali foi uma das primeiras vezes que ele recebeu adoração em si mesmo. Ele foi adorado por alguns gregos, João 12, 20 e 21. Somente depois de sua ressurreição ele recebeu adoração como Deus, Hebreus 1, 4 ou 6. Por isso ele foi adorado pelos seus apóstolos, Mateus 14, 33. Ele foi adorado por Estevão, Atos 7, 59. Pelo eunuco, Atos 8, 37. Por Paulo, Gálatas 2, 20. Por Pedro, 1 Pedro 3, 22. Por Judas, em Judas 25. Por Tiago, 2, 1. Por João, 19, 16. E outros exemplos que Cristo fez. Então aqui comprova a sua humilhação, antes de ser exaltado pelo Pai. Ele deixou a glória celestial junto com o Pai. João 17, 5 e 2 Coríntios 8, 9. Ele morreu na cruz como homem e não como Deus. Salmos 22, Isaías 53, Gálatas 3, 13. Então, para você entender, ele era dependente do Espírito Santo para fazer qualquer atividade sobrenatural. E dava toda a honra e glória para o seu Pai. Houve 2 momentos especiais nos quais publicamente o Pai mostrou algo poderoso a respeito do seu Filho. A João na hora do seu batismo e na hora da transfiguração. Pois como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho a todos quanto quer vivifica. Romanos 4, 17 e João 8, 11 ao 25. Eu deixo essas palavras, essas comparações nesse contexto. Espero que os irmãos tenham entendido essa diferença entre a humanidade de Cristo e a sua divindade. Amém?